Depois de muita espera, finalmente o Doutor Estranho 2 foi lançado e eu finalmente consegui assistir. E Doutor Estranho era com certeza um dos filmes mais esperados do ano, né? Pra mim, era o filme que eu tava mais esperando da Marvel, que provavelmente acho que por causa que eu gostei muito do primeiro filme e também por causa dos trailers que me animaram bastante, por causa de toda a ideia de ter um multiverso, de ter personagens como a Wanda relacionados, a introdução da América Chaves, foram coisas que me chamaram muita atenção e que me deixaram muito empolgados para assistir esse filme. E daí acho que uma pergunta que fica, uma pergunta muito grande para quem não assistiu o filme, é se realmente esse filme é bom, se realmente foi à altura das expectativas que foram criadas para isso, né? Que muitas pessoas esperavam muito desse filme, inclusive eu. E é uma pergunta meio complicada de ser respondida, na verdade. Porque vamos lá, vou começar pelos pontos positivos do filme. Uma coisa que eu achei muito legal é que você consegue ver que o filme é do Sam Raimi mesmo, né? Que é o diretor, mesmo diretor da trilogia do primeiro Homem-Aranha lá atrás. Então você consegue ver que tem alguns toques dele, né? Alguns toques de alguns filmes que ele fez, vários filmes de terror. Então achei muito legal isso, achei muito legal deles explorarem, porque é um filme de terror, lógico, não é nada muito de terror, mas em relação aos outros filmes da Marvel, que são mais leves, entre aspas, é bem de terror, tem cenas bem violentas até pro nível Marvel. E eu achei muito bacana eles utilizarem isso no filme do Doutor Estranho, que está sempre relacionado muito a essa parte mística, essas partes espirituais. Algumas cenas me fizeram lembrar dos desenhos do Doutor Estranho, porque nos desenhos do Doutor Estranho tem bastante disso, de mexer com espíritos, de acender várias velas, coisas assim. Então achei muito legal eles utilizarem isso aí e fazerem isso mesmo, né, no filme do Doutor Estranho, que está relacionado muito a essa parte, até porque ele é o mestre das artes místicas, né? Então acho que o primeiro ponto positivo foi isso, deles pegarem essa parte mais sombria da Marvel, uma parte que tem um pouco mais de terror e um pouquinho mais violento, e também que tiveram partes que não tinham piada nenhuma, né? Uma coisa que a gente está acostumado com a Marvel é ter piada o tempo todo, inclusive nas cenas sérias, mas houveram partes que não tiveram piada nenhuma e acho que foi uma coisa muito interessante, né? Porque muita coisa ruim acontece no filme, então faz muito sentido não ter muita piada. E daí o segundo ponto muito positivo, na minha opinião, são as cenas de ação. Eu gosto demais das cenas de ação de Doutor Estranho. O primeiro filme para mim é incrível as cenas, a cena em que a anciã meio que abre o olho dele, né, que mostra tudo que ele não sabe. Para mim são muito legais essas cenas que são cenas muito diferentes, que parecem várias coisas ao mesmo tempo que você não consegue entender e coisas totalmente malucas. Então acho que esse é um ponto muito legal desse filme. Pra mim os efeitos especiais estavam muito bons. Eu vi pessoas reclamando de uma cena ou outra que realmente ficaram um pouco abaixo do nível do filme, mas pra mim no geral ficaram muito bons os efeitos especiais, as cenas que aparecem bichos diferentes, as cenas em que o Doutor Estranho passa por vários universos, né, que isso daí já foi mostrado no trailer, então não é spoiler. Então achei que essas partes foram muito legais e eu gostei muito do CGI do filme no geral, acho que ficou muito bom e é algo que o Doutor Estranho tem que ter, né? Um CGI bom, porque tem muita maluquice no filme. E aí, já fazendo a transição dos pontos bons para os pontos ruins, a gente tem um ponto que pode ser muito bom ou pode ser muito ruim, que é a conexão. Esse filme eu percebi que tem muita conexão com o que aconteceu anteriormente e provavelmente com o que vai acontecer mais pra frente, né? A gente tem várias conexões com o WandaVision, principalmente. Se você não assistiu o WandaVision, você não consegue entender grande parte do que acontece no filme, os motivos de várias coisas que acontecem, até os próprios personagens, alguns personagens de WandaVision aparecem no filme, né? Os filhos da Wanda que já apareceram no trailer, a própria Wanda que está muito relacionada ao que aconteceu em WandaVision ainda. Então a gente tem muitas coisas de outros filmes e outras séries. A gente tem coisas de Loki também, falando sobre o multiverso, né? Coisas que foram explicadas no Loki são citadas no filme também. A gente tem a conexão com o Doutor Estranho 1 também, que você tem que ter assistido. Provavelmente se você vai assistir o 2, você tem que assistir o 1, sempre pense nisso. E também a gente tem conexões com o Homem-Aranha, uma coisa ou outra que foi conectada, mas principalmente Doutor Estranho 1 e WandaVision. Então acho que é uma coisa boa, porque você meio que faz uma conexão, você cria um laço, né? Você vai estendendo um laço, então cria um laço emocional com o filme, mas aí a gente tem um lado ruim, né? Porque a pessoa não pode começar, não é que não pode, mas a pessoa vai ficar meio confusa caso ela comece a assistir só esse, né? Caso ela não tenha assistido WandaVision, que é uma série que muita gente que vai no cinema não assiste as séries da Marvel. O próprio Doutor Estranho, muita gente assiste, mesmo que seja um pouco estranha, muita gente assiste o 2 sem assistir o 1, até as outras séries, né? O Loki e também o filme do Homem-Aranha. Então é um ponto que pode ser positivo por criar esse laço,
mas também pode ser negativo, porque caso você não tenha visto tudo que está relacionado a Wanda e tudo mais, não tudo, mas grande parte, principalmente WandaVision, você não vai entender muita coisa do filme e você não vai entender muito dos motivos de alguma coisa acontecer, algumas partes ficam meio sem sentido caso você não saiba o que aconteceu antes. E daí agora a gente vai para os pontos negativos, né, que é algumas coisas que não me agradaram muito no filme. Primeira coisa, eu acho que o filme em alguns momentos fica meio desconexo, né? Não é que algumas coisas não fazem sentido, mas eu acho que em alguns momentos, de uma cena para outra, poderia ter uma conexão muito melhor. Tipo, várias cenas que acabaram ficando meio soltas, sabe? Tipo, essa cena acontece para isso aqui, mas não tem uma conexão certa para uma transição de uma cena para outra. Não sei como explicar, mas foi o que eu senti durante o filme, que em alguns momentos, em vários momentos, isso acontece, de essa cena acontece para isso aqui, mas não é algo que tenha muita importância e que não vai afetar, só vai afetar por causa de um motivo, por causa de uma coisa que vai afetar na outra cena da frente. Então, foram algumas cenas que foram meio que desnecessárias, coisas que poderiam ter acontecido de uma maneira muito mais importante para a história, ou que poderiam ter pego essas cenas que aconteceram antes e conectado muito melhor com as cenas mais para frente, né? Acho que muita coisa ficou meio jogada no filme. É o medo que muita gente tinha por ser um filme curto, entre aspas, né? A gente tem só 2 horas de duração para um filme que era para acontecer muita coisa. Então acho que por causa disso acabou ficando muita coisa solta e meio desconectado uma coisa da outra, sabe? Acontece isso aqui por causa de uma coisa, mas poderia ter uma conexão bem melhor com o que acontece mais pra frente. E também falando da duração do filme, outra coisa que acho que afetou bastante é a velocidade do filme. O filme é muito rápido, as coisas acontecem de uma maneira muito frenética. No começo isso é muito bom, eu gostei muito do começo do filme, porque é bem frenético, várias coisas vão acontecendo, várias lutas e vai indo. Mas chega uma hora que tem que ter uma pausa, sabe? Que tem que parar, juntar tudo pra depois acelerar de novo. Mas o filme não, o filme vai, várias coisas vão aparecendo e acaba que acontece o que eu falei anteriormente, né? Um ponto ruim, de que fica um pouco solto e fica muito frenético. O filme é muito rápido, acho que 2 horas foi muito pro filme, porque muita coisa acontece, muitos personagens participam, muita coisa aparece e acho que 2 horas ficou muito pouco pro filme, né? Acaba que alguns personagens não têm tanto desenvolvimento quanto eles deveriam, alguns personagens que poderiam ter sido bem melhores no filme, inclusive a América Chaves na minha opinião, porque acho que ela ficou muito superficial, a história dela ficou muito superficial, lógico, ela tá sendo só introduzida, né? Esse filme foi mais para introduzir ela, mas eu acho que ela é uma das personagens que poderiam ter tido um pouco mais de desenvolvimento para no final ter alguma coisa mais interessante. Bom, então a gente tem esses 2 pontos negativos. O primeiro que é a duração do filme, que acho que o ritmo não ficou legal, as coisas ficaram muito aceleradas, umas coisas acontecem só por acontecer, por motivos bestas, né? Não tem um desenvolvimento maior. E também por causa de que algumas coisas ficaram jogadas, ficaram desconectadas, algumas coisas poderiam ter sido bem melhores em relação à conexão com as próximas cenas, né? O filme poderia ficar bem mais entrelaçado. E o último, que acho que é o que mais decepcionou e o que mais vai decepcionar a maioria das pessoas, é que o filme teve muita loucura e pouco multiverso, né? O filme é Multiverso da Loucura, mas teve muita loucura e pouco multiverso, na minha opinião. É lógico que teve suas participações especiais, eles foram em diversos universos, eles vão passeando entre o multiverso, mas eu acho que foi algo que faltou nesse filme. Acho que muita gente estava esperando muito mais nesse quesito de multiverso. Pra mim vai ser algo que vai ser mais explorado mais pra frente. O filme Doutor Estranho pra mim é como se fosse um marco inicial, algo pra começar a falar sobre isso aí. Mas eu acho que o multiverso foi muito pouco explorado. Tipo assim, não houve nada muito diferente do que a gente já sabia sobre o multiverso. Não exploraram muitos universos, só teve 1 ou 2 universos que foram realmente explorados. A maioria foi algo muito superficial, tipo cenas de segundos. E até mesmo os que foram explorados mais, que ficaram mais tempo nesses universos, foram bem superficiais. Acho que eles poderiam ter utilizado bem mais a questão do multiverso. Não, lógico que se fosse algo muito espantoso, né, muitas aparições, muitas coisas muito diferentes, talvez perdesse um pouco do foco do filme, que é o Doutor Estranho e a Wanda e a América Chaves, mas eu acho que sim, eles poderiam ter utilizado bem mais e de uma maneira bem melhor o multiverso, né? Acho que foi algo um pouco esquecido, porque ficou um pouco esquisito. Então a gente tem sim alguns pontos positivos e também pontos negativos em relação ao filme. Só assistindo você vai conseguir saber se você gostou ou não. Eu particularmente foi um filme que
Não foi nem um filme que eu gostei muito, mas nem odiei tanto. Não é nem um extremo nem outro. Então acho que foi um filme que ficou bem na média. Pelo que eu esperava do filme, foi bem abaixo. Eu esperava, minha expectativa estava aqui em cima. Daí eu já comecei a descer um pouquinho com medo de me decepcionar. E o filme ficou um pouco embaixo da minha expectativa, porque eu realmente estava esperando muito desse filme. Muito mais em relação ao multiverso, muito mais em relação às cenas de luta também. Lógico, as cenas são legais, mas eu acho que poderiam ter desenvolvido mais também alguns personagens. Mas no geral, se você for esperando um filme na média, você vai ter uma experiência muito boa e vai ser muito legal. Então acho que vale sim a experiência. Assistir no 3D é muito bom, algumas cenas são muito legais que conseguem utilizar muito bem o 3D. O próprio Kevin Feige disse isso, né, que talvez Doutor Estranho seja o melhor filme da Marvel para você assistir em 3D. Então acho que sim, vale a pena você assistir, vale a pena você tirar suas próprias conclusões se o filme é bom ou não. Então acho que não é no nível de você não querer ir assistir no cinema. Acho que vale sim a pena e é um filme bom. Bom, então é isso. Muito obrigado por ter assistido. Espero que você tenha gostado. Caso você tenha gostado, deixa o like, se inscreva porque vai sair uma análise com spoilers, na verdade, que eu vou comentar mais sobre o filme em si, sobre alguns detalhes que me agradaram muito e outros que não me agradaram nem um pouco. Mas é isso. Muito obrigado por ter assistido e valeu!